Na carta aos Hebreus, capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Fica já caminhando para o final do Novo Testamento, Carta aos Hebreus, capítulo 1. Iremos ler 2 versículos desse capítulo. Quem encontrou, diga amém. Gostaríamos realmente que todos participassem agora, nesse momento. Desde o menor ao maior, vamos todos participar, ouvindo assim a palavra do Senhor. Eu peço que os nossos irmãos só me deem, por favor, um pouco mais de retorno aqui, tá bom? Carta aos Hebreus, capítulo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Estou utilizando a versão da Bíblia ARA, Almeida Revista e Atualizada. E nos diz assim, a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora eu convido você a participarmos juntos. Vamos ler novamente o texto. Vai ser projetado diante dos irmãos. Vamos juntos, em uma só voz. Pode colocar o mesmo texto. Vamos juntos para a glória do Senhor. Pode colocar a partir do versículo. Pronto, está aí. Convido você a ler comigo. Vamos juntos novamente. Havendo Deus outrora nestes últimos dias glória a Deus. Eu quero compartilhar com você nesta noite sobre o tema a paciência de Deus com o homem. E aí entenda aqui, homem, o ser humano. Então a paciência de Deus com o homem, o sexo masculino e a mulher. A paciência de Deus para com o homem. Este texto que nós acabamos de ler faz parte de uma carta, humanamente falando, anônima, que foi escrita e endereçada ao povo que mais ouviu de Deus e sobre Deus, e que presenciou os mais extraordinários milagres realizados por Deus, o povo hebreu. Não sabemos quem foi a pessoa, o servo que Deus usou para escrever esta carta. Ela não tem ali uma assinatura do seu autor, diferentemente de muitas outras cartas, como por exemplo, carta aos Romanos, nós temos o autor que foi o apóstolo Paulo, carta aos Efésios, Coríntios, as cartas de João, tem ali o autor. Nós sabemos quem foi o autor divino, foi Deus. Mas a pessoa que Deus usou, não temos certeza. Alguns
especulam aí, dizem que foi o apóstolo Paulo, outros dizem que foi Apolo, enfim. O certo é que não sabemos quem foi o seu autor, humanamente falando, mas divinamente, é claro, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, então seu autor foi Deus. E aí logo no início desse versículo nós percebemos que Deus falou àquela geração, e consequentemente a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela transcende o tempo, ela é sempre atual, então ela chega até nós com esse poder, viva e atual. Então, esta palavra também é para você, para mim, é para cada um de nós. Cada um de nós. Então, muitas vezes e de muitas maneiras, Deus falou no passado, mas nos últimos dias ou nos dias atuais, Ele nos falou e continua nos falando através do seu próprio Filho, que foi por Ele constituído como herdeiro de todas as coisas, pois foi através do seu próprio Filho que Ele criou o universo inteiro. Criou o universo inteiro. Eu tenho então uma pergunta para a nossa reflexão. Por que Deus insistiu tanto? Por que Ele foi tão paciente em querer salvar o homem perdido? Por quê? Através do profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 2, o próprio Deus declara: estendi as mãos todo dia. Preste atenção o que Deus está dizendo em sua palavra. Estendi as mãos todo dia. Para quem? Para um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Todo dia, Deus está declarando: eu estendi as mãos, as minhas mãos, eu proporcionei socorro, provisão. Todos os dias eu chamei esse povo rebelde. Só para os irmãos terem noção, se nós pegarmos apenas a partir de Abraão, deixando aí para trás Noé e todos os seus descendentes, pegando a partir, ou melhor, deixando de fora aqui Noé e os que antecederam ele, porque Abraão vem da sua descendência, mas pegando apenas a partir de Abraão até o último dos profetas messiânicos. Quem foi o último dos profetas messiânicos? O último dos profetas nós temos João Batista. Foi o último dos profetas. Então, mas se nós usarmos como referência esse período, de Abraão até o último dos profetas messiânicos, são cerca de 2.200 anos, irmãos.
2.200 anos. E aí Deus está dizendo: eu estendi as mãos todos os dias a um povo rebelde. 2.200 anos. E aí talvez você e eu possamos até tentar nos isentarmos ou contra-argumentarmos, dizendo o seguinte: mas pastor, eu não sou hebreu, eu não faço parte desse povo. E aí o apóstolo Paulo chega em sua carta aos Romanos, ele diz: olha, judeus, gregos e gentios são indesculpáveis perante Deus. São indesculpáveis. São indesculpáveis. Sabe por que nós não fizemos o que esse povo fez com Deus ou em relação a Deus? É muito simples e é algo muito óbvio também. É porque não estávamos lá. É porque você não estava lá, eu não estava lá. Pois há uma prova incontestável. É que Deus falou a eles através dos seus profetas, sacerdotes, reis. Deus estendeu todos os dias as mãos a eles, e eles se mantiveram rebeldes. Deus tem estendido todos os dias as suas mãos a nós, e muitos permanecem rebeldes. E de que forma Deus tem feito isto? Não através de um profeta, não através de um sacerdote, mas através, conforme o texto que lemos, do seu Filho. Do seu Filho. Reflita sobre o seguinte: imaginemos que tudo o que você, tudo o que eu e tudo o que nós praticamos de transgressão, de rebeldia, de contrariedade, todo tipo de ofensa que nós praticamos contra Deus, imaginemos que tivesse sido contra nós mesmos. Você teria esta paciência? Você teria esta paciência com você mesmo? Eu teria esta paciência comigo mesmo? Se todas as ofensas, todas as transgressões, todos os erros, pecados que eu cometi, se fosse contra mim mesmo, será que eu teria esta paciência? Eu não teria, irmãos. Eu não teria. E acredito que você também não teria. Então, por que Deus é tão paciente, foi e continua sendo tão paciente com o homem? Porque Deus insistiu em salvá-lo. Há pelo menos 5 grandes razões, motivos, e eu quero elencar nesta noite cada um deles, conforme a graça e a direção do Senhor. Então vamos responder a esta pergunta: por que Deus é tão paciente com o homem? Por que Deus insistiu tanto em salvar o homem? Em primeiro lugar, por causa da sua própria glória. Por causa da glória de Deus. Não foi porque eu não era, por causa da bondade do homem,
não foi por causa da beleza física do homem, não foi por causa da inteligência do homem, não foi por causa dos méritos do homem, mas por causa da sua própria glória. A glória de Deus, a glória divina. A Bíblia é clara em nos revelar que o homem foi criado para a glória de Deus. O homem não foi criado para a glória dele. O homem não foi criado para a glória do diabo. O homem também não foi criado para o inferno. Vemos claramente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o homem, o ser humano, foi criado para a glória de Deus. Ao criar o homem, o Senhor colocou nele a sua imagem e semelhança, isto é, alguns dos atributos divinos, comunicando a este ser criado algumas capacidades especiais, além do fôlego de vida. Deus colocou sua imagem e semelhança no homem, para que este o representasse em toda a sua criação, diante de todas as suas criaturas. A imagem e semelhança que Deus imprimiu no ser humano, que Deus colocou no ser humano, não foi para a glória deste ser humano. Mas foi para que este ser humano glorificasse exclusivamente a Deus e representasse a Deus em toda a sua criação, diante de todas as suas criaturas. Nenhum outro ser da criação, por mais imponente que ele venha a ser, foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. O boi não foi, o touro não foi, o leão não foi, a baleia, que é um ser gigante, não foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Somente o homem. Em Gênesis 1:27, a Bíblia nos diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Você pode completar? Homem criados conforme a sua imagem e semelhança, para a sua exclusiva glória. Porém, meus amados irmãos, depois da queda do homem, causada pela sua desobediência, esta imagem e semelhança foi manchada pelo pecado, ofendendo assim a glória de Deus que estava sobre o homem. Mas mesmo manchada, esta imagem e semelhança ainda permaneceu no homem. Lemos em Gênesis 9:6, já depois da queda: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Tiago, irmão do Senhor Jesus, em sua carta, capítulo 3, versículo 9, declara: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus.
Então, esta imagem e semelhança, ela foi manchada, ofendendo diretamente a glória de Deus. Pois como já declaramos, o homem foi criado para esse propósito: glorificar com exclusividade a Deus. O Senhor declarou ainda pelo profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei, para quê? Para quê, irmãos? Para a glória dele, para a glória dele, que formei e fiz. Diga para quem está aí perto de você: você foi criado para a glória de Deus. Diga de verdade. Você foi criado para a glória de Deus. E por esta razão, Deus continua sendo paciente. Paciente. Aquilo que Deus propôs realizar, Ele irá realizar. O homem foi criado para esse propósito, então o homem terá que cumprir esse propósito. É claro, Deus precisa intervir. Você sabe o que Deus mais ama? Eu pensava que era eu. E talvez você continue pensando que é você. Mas não é. Sabe o que Deus mais ama? A glória dele. A glória dele. Olha o que Isaías diz. Capítulo 40, versículo 5. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Capítulo 42, versículo 12. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar, até os confins. Deus ama a sua glória. Deus ama a sua glória. Agora, o que nós vemos hoje? Nós vemos os aplausos sendo direcionados a nós. Nós vemos os aplausos sendo direcionados aos homens. Nós vemos homens e mulheres sendo ovacionados. Isso é completamente contrário, isso fere, isso quebra o propósito divino. Nós não fomos criados para sermos aplaudidos, para sermos ovacionados. Somente Deus é digno de o ser. E até mesmo com um simples elogio que nós recebemos, precisamos ter cuidado. Porque se não tivermos cuidado, o nosso coração miserável, enganoso, corrupto, se infla. E quando ele se infla, nós passamos a desprezar Deus, nos achamos autossuficientes. É a nossa força,
é a nossa capacidade, é o nosso trabalho. É a nossa inteligência. O que um trabalhador poderia fazer sem as suas pernas, sem as suas mãos, sem o fôlego de vida, sem o ar para respirar? O que ele poderia fazer? E quem proporciona tudo isso? O que um atleta poderia fazer sem o movimento dos seus pés, das suas pernas? O que ele poderia fazer sem o movimento das suas mãos, dos seus braços, da sua cabeça? O que ele poderia fazer? E quem é que proporciona a ele tudo isso? Quem, irmãos, proporciona tudo isso? Deus e somente Deus. Então de quem é a glória? De quem é, irmãos? É de Deus a glória, somente dele. Quando um pastor, um pregador, ele ministra um sermão, e esse sermão toca no coração de muitas pessoas, e pode haver multidões que venham ser impactadas e tomarem a sua decisão. O que esse pregador poderia fazer sem a sua voz, sem o fôlego de vida? Nada. E quem é que proporciona a ele tudo isso? Deus. Então de quem a glória é de Deus, não é dele. Somente de Deus. Então Deus insistiu em salvar você, em salvar a mim. Ele foi muito paciente e continua sendo paciente, para que você e eu sejamos restaurados e recebamos de volta a capacidade de adorar exclusivamente a Ele. Como é que a Bíblia começa e termina? A Bíblia começa com um homem e uma mulher adorando exclusivamente a Deus. E ela termina com uma multidão incontáveis de pessoas adorando exclusivamente a Deus. O único momento na história em que homens recebem glória, homens são ovacionados, é somente no período aqui, olha, nesse período pós-queda e que antecede a glória eterna, os céus. Aquela multidão que estará no céu, e pela fé em meu Senhor, eu quero estar lá em nome e para a glória dEle. Aquela multidão, nenhum deles, durante toda a eternidade, receberá qualquer aplauso. Nenhum deles. Nenhum de nós que estivermos lá, olharemos para o outro, iremos aplaudir o outro, iremos glorificar o outro, iremos ovacionar o outro, iremos dizer, olha, tu é o cara, tu é a cara. Não. Somente Deus, conforme a letra da última canção que ministramos aqui. É por causa da glória dele. Não foi por causa de nenhum mérito nosso. Em segundo lugar, porque Deus foi tão paciente
insistiu tanto em salvar o homem. Esse aqui nós amamos, nós gostamos, por causa do seu próprio amor. Por causa do seu próprio amor pelo homem. E este é um motivo muito especial para Deus. Pois seu amor é um dos seus atributos mais enfatizado nas Escrituras. Deus ama não porque aprendeu a amar, mas sim porque esta é a sua própria essência. Deus é amor, assim diz a sua palavra em 1 João 4:8. Ele não aprendeu a amar, ele é o próprio amor. E este é o motivo pelo qual Deus é capaz de amar perfeitamente e plenamente aqueles que o ofenderam e se tornaram seus inimigos, que o odiaram sem motivo. Nós não temos a capacidade de amarmos aqueles que nos odeiam, mas Deus tem essa capacidade, porque Ele é Deus. E Ele ama perfeitamente e plenamente. Jesus afirmou em João capítulo 15, versículo 24 e 25: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei de Deus. E o que está escrito na lei de Deus? Odiaram-me sem motivo. E odiar a Deus não é dizer para Ele: Senhor, eu te odeio, Deus, eu te odeio. Não. Odiar a Deus é andar na contramão da sua vontade. É viver uma vida de libertinagem, de pecado, de transgressão da sua lei. Pois o contrário de amor é ódio. Quem não ama a Deus, odeia a Deus. E a sua palavra é clara em nos dizer que aquele que ama a Deus somente pode provar isto por meio da obediência aos seus mandamentos. Se eu não obedeço seus mandamentos, eu não amo. E quem não ama, o odeia. Não existe meio termo. Existem algumas passagens na Escritura com relação a esse amor divino, especial, perfeito, que me deixa muito, muito constrangido. Eu acredito que deve deixar você também, e eu espero que o deixe constrangido também. 1 João 4:10. Volte os seus olhos para esse texto. Vamos juntos? Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, Ele nos amou primeiro. Não fomos nós. Pois nenhum morto é capaz de amar alguém. E assim nós estávamos quando Ele nos encontrou, mortos em nossos delitos e pecados. Mas o seu amor não se limitou a declarações vazias, teóricas, não. Seu amor foi demonstrado por meio do sacrifício, da morte sacrificial do seu único Filho, pelos nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Ele provou esse amor.
Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para quem nós vivemos? Bilhões de pessoas nesse mundo vivem para si mesmos. Vivem para satisfazer seus próprios desejos, vivem para a sua própria glória. Glória que murchará como a erva do campo, como a flor quando o sol bate sobre ela. Para quem vivemos? Ele morreu por mim para que eu viva para Ele. Ele morreu por você, para que você viva para Ele. Por que mais Deus foi tão paciente, continua sendo tão paciente conosco, com o homem? Em terceiro lugar, por causa do seu plano de salvação para o homem. Deus, na eternidade, planejou a salvação do homem. E esse plano, ele foi demonstrado através de um desejo especial que Deus tem para conosco. Escrevendo sua carta ao jovem Timóteo, Paulo fala de um desejo que está no coração de Deus, de um desejo especial que Deus tem para com todo homem. 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4, volte seus olhos para o que diz a palavra do Senhor. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja. E o que é que Deus deseja? Deus deseja que você que está aqui, que cada um de nós, mas não somente nós que estamos aqui, não somente aqueles que nos escutam através da transmissão, Deus deseja, o texto diz, que todos os homens sejam salvos, é o que está escrito. Mas para que isto aconteça, todos os homens precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Quem é a verdade, meus irmãos? Jesus declarou que Ele mesmo é a verdade. É desejo de Deus que todos os homens sejam salvos, mas todos os homens querem ou desejam ser salvos? Não. Não. Olha só o que o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, verso 9, declarou: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. A que promessa Pedro está se referindo aqui? A que promessa Pedro está se referindo? Ele está se referindo à promessa que o Senhor fez lá no Evangelho de João, capítulo 14, quando ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu voltarei. Então foi uma promessa. Pedro está se referindo a esta promessa. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada.
Pelo contrário, Ele é longânimo para com o homem, para com você, para comigo. Com que propósito? Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus amados irmãos, por causa desse desejo que Deus tem, Ele tem sido paciente. Ele insistiu tanto em salvar o homem perdido, rebelde. Ele tem insistido com você. Quantas oportunidades? Entenda, eu não estou dizendo que Deus tem adulado você. Deus não adula ninguém. Mas Ele tem insistido através de tantas pregações, tantas mensagens. É mensagem pregada de púlpito, é mensagem através de folheto evangelístico, é mensagem através do WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Mensagens e mais mensagens, Deus lhe dando oportunidades. Deus lhe dando oportunidades. Mas muitos continuam rejeitando. Em quarto lugar, porque Deus insistiu tanto e continua sendo tão paciente? Por causa da terrível condenação reservada ao homem perdido, ao homem que anda na contramão da vontade dele, ao homem impenitente, ao homem que vive em desobediência, ao homem que vive no pecado. Então, por causa da terrível condenação, meus amados irmãos, entre tantas verdades que a Escritura nos apresenta, existem duas grandes, gloriosas verdades que estão muito claras na Bíblia Sagrada. A primeira delas, na primeira vez que Deus enviou seu Filho a este mundo, foi como Salvador dos homens. João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, na primeira vez, essa é uma verdade evidente na Escritura, revelada na palavra de Deus. Mas uma segunda verdade revelada e muito clara é que na segunda vez que Deus o enviará, ou enviará seu Filho, será como soberano juiz dos vivos e dos mortos. Não mais como Salvador, mas como soberano juiz dos vivos e dos mortos, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha o que diz Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de quem está vivo e de quem está morto. Em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10,
nos diz que importa, é necessário. O que é necessário? Que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio das suas atitudes, do seu corpo, do seu viver. O apóstolo Pedro declarou em sua primeira carta, capítulo 5. Contudo, Pedro 4:5. Contudo, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Ah, pastor, quem manda na minha vida sou eu, e eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, no dia que eu quero, e não tenho que dar satisfação a ninguém. Deixa de ser besta, rapaz. Você pode não querer dar satisfação para ninguém aqui. Você pode não dar satisfação ao seu pai, à sua mãe, aos seus avós, às autoridades constituídas sobre você. Você pode não dar satisfação ao seu cônjuge. Você pode não dar satisfação a ninguém aqui. Mas me diga se você não vai dar satisfação nesse dia aí. Você vai ter que prestar contas. Você vai ter que prestar contas. Estamos concluindo, mas eu quero levar você a um outro texto que está em Romanos. Eu não coloquei para os irmãos, mas Romanos, capítulo 2. A partir do versículo 3. A partir do 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E Paulo se refere a práticas pecaminosas, ao pecado. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes das mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Versículo 5. Vamos ler juntos? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Qual será a retribuição? Versículo 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, vida em santificação, vida em santidade. Verso 8. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, porque receberam a mensagem de Deus primeiro, mas também ao grego, que representa aqui todos os outros, de todas as nações. Versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados.
por causa desta terrível condenação, Deus tem sido paciente e Ele tem nos dado tantas oportunidades para nos livrar da terrível condenação, da ira dele que será derramada sobre todos que não se arrependerem dos seus pecados. E para concluirmos, por que mais esta paciência do Senhor é tão evidente? Por que Ele insistiu? Meus irmãos, porque somente Deus pode salvar o homem. Os anjos não poderiam. Se os anjos pudessem, talvez Deus tivesse poupado a si, tivesse colocado: olha, vocês vão insistir, vocês vão ser pacientes com esse povo rebelde. Mas os anjos não podem. Somente Deus pode salvar o homem. Nada e absolutamente nada o homem poderia ou pode fazer para salvar a si mesmo. As Escrituras deixam claro que nenhuma obra humana seria suficiente para absolver o homem do seu estado de morte e condenação. Por esta razão, Deus, em sua paciência, insistiu em salvá-lo. Como o homem foi criado para a glória dele, e a glória dele precisa ser evidenciada, o propósito dele precisa ser cumprido, o homem precisaria ser salvo. O homem teria de ser salvo para que esse propósito então venha a ser cumprido plenamente. Porém, o homem nada poderia fazer para ser salvo. Somente Deus. Nenhuma obra, nenhum sacrifício. Por mais que nós viéssemos a nos esforçar, jamais conseguiríamos ser salvos por nossos próprios méritos. Deus, como já afirmamos, criou o homem para glorificá-lo. E Deus será glorificado pelo homem. Ele é Deus e nenhum dos seus planos falha. Se você e eu nos rebelarmos contra Ele, rejeitando a Ele, Ele salvará outros, mas o propósito dele de ser glorificado será cumprido. Oremos, clamemos por sua misericórdia, pois elas são a causa de não sermos consumidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8, vamos ler juntos esse texto em nome do Senhor. Pois, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Dom de Deus. Você é salvo, ou você foi salvo, não é porque você é bonito, bonita, cheiroso, cheirosa, rico ou pobre, habilidoso, talentoso, inteligente. Não. Só porque Deus é bom. Ele é gracioso. No texto que nós lemos de Romanos 2,4 diz que a bondade, a tolerância, a longanimidade de Deus, a bondade de Deus é que me conduz ao arrependimento.
é a bondade dele, é pelo fato dele ser bom que ele me conduz a me arrepender. Porque se ele não me conduzir a me arrepender, eu vou continuar rebelde contra ele. Vamos então nos colocarmos de pé. E eu concluo trazendo esta sequência aos irmãos. Preste atenção. Os patriarcas falaram. Abraão, Isaque, Jacó. Eles falaram em nome de Deus e de Deus. Os profetas pregaram, repreendendo e exortando o povo ao arrependimento. Os sacerdotes ensinaram a lei de Deus ao povo, e até os anjos anunciaram a mensagem de salvação. Porém, há mais de 2000 anos, o eterno Filho de Deus veio e se apresentou como a última e a única esperança para a redenção do homem. Sendo assim, que resposta nós temos dado a esse convite de tão grande salvação? Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Você já respondeu a esse convite? Você já entregou-se a esse convite? Em corpo e espírito, totalmente, plenamente? Se você ainda não fez isto, nesta noite, nós repassamos esse convite do Senhor a você. Esse convite que foi feito a mim, eu respondi a ele. Esse convite é feito a você. Entenda, não é uma adulação, pois não é Deus que precisa de você, é você que precisa dele. Mas ele é tão bondoso que está a nos convidar. Quantas vezes? Todos os dias, durante as 24 horas de cada dia. Há alguém nessa noite que deseja responder positivamente, afirmativamente a esse convite, dizendo: Senhor, eu entrego minha vida a Ti nessa noite. Eu quero que de fato o Senhor seja o meu Senhor, o meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu quero ser um crente de verdade, eu quero ser um discípulo Teu, eu quero andar em Teus caminhos. Há alguém nesta noite que deseja fazer isso? Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Se houver alguém nesta noite que deseja fazer isso, levante a sua mão e nós vamos orar por sua vida. Ao fazer isso, você estará respondendo afirmativamente, positivamente. Há alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com o Senhor? Acertar o seu relacionamento com Deus?